Boa tarde. A Boa gente tarde. está começando esse programa, Papo na Rede. Ele é feito aqui no Koinonia Online, uma ideia que brotou no coração do Daniel Choi, que dificilmente aparece, mas é o camarada que está aí sempre ligado. Queria mandar um abraço para Sandra Choi Mascherano. Ela mandou um recado que ia estar hoje à tarde assistindo. Opa! É a irmã do Daniel, está lá em Bauru, na igreja do Marcelinho. Ah, que legal. Está lá com os camaradas. Se você estiver aí, Sandrinha, bem-vinda. Se Legal. você estiver ligado também ao vivo, participa desde já. Uhum. Nosso assunto hoje, a gente... Peraí, eu quero mandar um abraço para a dona Maria Tereza Baquion Oliveira, senhora sua mãe. Senhora minha mãe. Senhora sua mãe, que está fazendo aniversário hoje. É Tá verdade. vendo, Tereza? Seu filho nem ia lembrar, eu estou aqui lembrando. Não, eu ia falar daqui a pouco, mas está aí. Mama. Bem-vinda, Marina, bem-vindo, Romildo, que estão na Europa ouvindo e vendo a gente. Já mandaram um e-mail de Portugal que a gente vai ler daqui a pouco. É isso aí. A gente começou amanhã hoje, ontem à noite, né, Brega? A gente tá falando assim, qual é o tema? Não, o tema é livre. Mas hoje no não final... muito, pero não muito. Pero não muito. Mas hoje no final da manhã a gente estava trocando umas ideias e veio essa ideia de conversar um pouco, e você é convidado para participar da conversa, sobre quais são as nossas dificuldades com a graça de Deus. Uhum. Porque eu fico pensando o seguinte, a graça de Deus não tem dificuldade com a gente. Mas a gente tem dificuldade com a graça por uma série de questões nossas e de outros. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso daí. Vai mandando seu e-mail. A gente vai ver um trechinho de um filme que eu acho que ilustra uma das dificuldades que a gente tem com a graça de Deus. Deca já está aí também, ó, já mandou. Não é Deca não, peraí. Não, é a Deca. É a Deca, assim, que eu estava sem óculos. Eu já, daqui a pouco vou ler o e-mail. Bem-vinda, mana. O Gladson. Olá, irmão Carlos, tudo bem? Você leu a minha mensagem no Face? Caramba, aqui vai mandar no Face. Como você mandou? Tá, o recado tá dado. Aqui a gente já tá virando intermediário de mensagem no Facebook. Mas, Dani, vamos assistir um pedacinho. Pessoal, a gente vai ver um pedaço de um filme. Se você não assistiu ainda o filme chamado Amadeus, que é a história do Mozart, esse filme acho que é da década de 80, né, Benega? Ou 90. 90. Começo de 90. Começo dos 90. Começo dos anos 90. Ganhou um monte de Oscar. Isso, né? É um filme muito interessante. Mostra essa relação conflituosa que havia entre o Mozart, que era um gênio da música, e o Salieri, que era um homem assim bem intencionado, um homem correto, justo, bom, mas ele era medíocre comparado ao Mozart. Comparado ao Mozart. E aí essa música, né? questão ela é tratada no filme de uma maneira muito interessante. A gente vai ver um trecho do filme. Grazie, signore. Keep it, Majesty, if you want. It's already here in my head. What? On one hearing only? I think so, sire. Yes? Show us. The rest is just the same, isn't it? It doesn't really work, does it?
Could you try? Shouldn't it be a bit more? Or this? This. Yes. Better? What do you think? Grazie, signore. Tá aí o pedaço do filme do Mozart para você Muito bom. entender como é difícil a gente lidar com a graça de Deus. Fico pensando assim, a gente estava conversando antes aqui, o Brega, que a Mozart e Salieri, assim, dá uma versão renascentista, aí, sei lá, do período, não lembro direito, da parábola do filho pródigo, né? O irmão mais velho e o irmão mais novo, que é um rebelde, que vai embora, que não quer saber de nada, e o outro, assim, é todo responsável. E o filme, essa cena especificamente, Carlos, me chama a atenção, porque ela começa com o cara, ele está compondo a música, e aí ele fala uma expressão em italiano, né? Grazie, Senhor, que é graça, Senhor, obrigado, que é o sentido da graça. Tu me deste isso. E aí termina assim a cena, o cara muito pé da vida, né? Tipo assim, tá vendo ainda o que o senhor me faz? Que assim, o senhor deu muito mais para esse camarada, que é o Mozart. Dificuldades que a gente tem. Mas o que é interessante, Fernando, é que mesmo assim ele também, né, ele no final, mesmo emburrado, ele dá graças. Justo, e aí Entende que é graça, né? Bem lembrado. O Brennan Manning, ele no livro, acho que é o Evangelho Maltrapilho, ele fala uma coisa dessa expressão que me chamou muita atenção, né? Ele fala assim: ainda assim, depois da trabalhosa partitura que compõe, Salieri murmura: Grazie, Signore. Obrigado, Senhor. Essa canção de Salieri está no coração da nossa resposta à graciosidade de Deus, ao Evangelho da Graça. Aí ele diz o seguinte: obrigado, Senhor, por teus lábios contorcerem-se a fim de ajustar-se ao meu ser pecaminoso, por julgar-me não pelas minhas parcas boas obras, mas pelo teu amor, que é tua dádiva para mim, por teu insuportável perdão e infinita paciência para comigo, por outros que têm dons maiores do que eu e pela honestidade reconhecer que sou um maltrapilho. Quando a última cortina cair e me chamares para casa, sejam minhas últimas palavras murmuradas nesta terra um clamor de corpo e alma. Grazie, Senhor. Obrigado, Senhor. Um sentimento de graça. Então é interessante isso, que ele... Existe graça sobre o Salieri, existe graça sobre o Mozart. O Mozart não se dá conta dela. É um gênio. E não reconhece que isso vem do Criador. Conquanto que o nome dele, Amadeus Mozart, também chamado Teófilo, foi dado por conta... É interessante que o cara chama isso, né? Aquele que ama Deus e tem essa genialidade. E o Salieri também vive na sua expressão, mas assim, eu acho que a cena retrata um pouquinho das nossas dificuldades com a graça de Deus. Sim. O Romildo, lá de Portugal, ele mandou um e-mail dizendo o seguinte, eu queria introduzir que eu acho que é um outro tema, ou uma outra dificuldade. Será que não temos dificuldade de aceitar ou entender a graça porque temos um sentimento de dívida impagável e que tentamos de alguma forma pagar? E aí, Brega? Fernando, você... Bom, são muitas as questões que a gente pode trazer aqui. Adriano da Silva e Ari Oliveira, obrigado pelo e-mail de vocês. Valeu, bem-vindos aqui à conversa. Mas eu me lembro, Fernando, você esteve recentemente com esse amigo comum que eu vou citar, que é o Jaime Young. Você esteve com ele agora nessa sua viagem aos Estados Unidos. E eu me lembro quando o Jaime
pregou numa comunidade que eu era pastor na década de 90. Pela primeira vez eu vi o Jaime pregando. Na verdade foi um compartilhar. Lembro-me que foi num domingo pela manhã e ele usou aquela parábola do servo devedor, né? Que Lucas é 18, né? chamado... Lucas 18. Lucas 18, que é chamado a prestar conta. A dívida dele é uma dívida absurda, Impagável. né? Impagável, né? Nós já, né, nos nossos exercícios, tentamos fazer as contas, né, do que aquilo significava em termos de dívida e chegamos à conclusão que seria mais ou menos 99 anos de trabalho ininterrupto. Isto é, não era possível pagar. E lembro-me que o Jaime foi lendo e nos expondo as escrituras, mas ele deteve-se naquela frase que eu já usei muitas vezes e devo ao Jaime a interpretação que ele deu. Ele usou aquela frase do servo que vai ao Senhor, né, quando lhe é cobrada a dívida, ele diz assim: Senhor, tem paciência comigo porque eu tudo te pagarei. E o Romildo está lembrando exatamente disso. Né? Eu tudo te pagarei. E é interessante que lembro-me que Jaime me fez refletir sobre, que ele diz assim, porque isso, em seguida o Senhor diz, olha, tá perdoado, né? Tá bom, então tá perdoado. Que me parece que é um reconhecimento assim, você não tem como pagar. Você não tem como pagar, então eu te perdoo. Mas ele sai tão, parece-me, bravo da presença, né, do Senhor, porque a intenção dele era pagar, porque ele não queria ficar devendo nem favor a quem quer que seja, que ele sai dali e a cena se repete com um conservo dele, né, que devia infinitamente menos. 100 denários, 100 dias de trabalho. Exatamente. Ele devia 10 mil e o conservo 100. E ele manda o cara para a prisão, vende a mulher, os filhos e tal, para receber a dívida, etc. Então, mas, voltando assim, a nossa ideia, não é, inclusive, óbvio, para com Deus, para com o Pai, é de, Senhor, tem paciência comigo que eu te pago. Eu te pago. Só que o Senhor lembra assim, mas essa dívida é impagável. Né? A dívida que nós temos para com o Senhor é absolutamente impagável. E essa é a nossa, o nosso desespero. Não é? E constrangimento. E constrangimento. Aí que eu acho que entra assim, a graça, por que a graça ela entra em ressonância com o coração humilde? E por que tantas vezes Jesus faz referência a essa ideia do bem-aventurados os pobres de espírito, ou bem-aventurados os pobres, que é esse camarada que se reconhece assim, eu não tenho o que fazer. E reconhece isso. Ele não fica lutando com Deus um tempo todo. De não, eu vou pagar, não, tá pago. Ele recebe e acolhe, mas eu acho que fazer esse caminho entra essa questão assim, desse reconhecimento que é difícil pra gente como ser humano, Carlos, que é assim, eu tô quebrado, né? Eu não tenho como pagar. E isso gera um constrangimento. Eu fico pensando assim, quer ver um exemplo de uma dificuldade que a gente tem de lidar com a graça? Que é um exemplo que às vezes eu penso assim, muito comum. Você encontra alguém tal, combina, sabe aquela coisa meio de supetão, tá lá, pô, vamos almoçar junto tal, e termina, o cara fala assim, não, deixa que eu pago a conta. E a gente fica assim, meio, não, mas vamos rachar essa conta, não, deixa comigo. O fato do cara querer pagar o almoço, a gente fica assim, puxa, mas não, deixa a gente... Ainda que eu esteja duro, eu fico simulando pôr a mão no bolso. Não, mas espera um pouquinho. Não, e o cara fala, fica tranquilo. Mas eu quero dizer assim, há algo de constrangimento nesse sentido, de que alguém está oferecendo, não, eu estou te pagando o almoço. Né? Para mim é um prazer, uma alegria, almoçar com você, ter esse tempo, eu queria pagar essa conta. Isso dá constrangimento na maioria das pessoas. Que eu acho que é uma gota desse oceano, desse nosso constrangimento, tantas vezes em relação àquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Está pago, está consumado. Então acho que talvez essa, e o Romildo pontuou aqui no e-mail que ele mandou, talvez seja uma das principais dificuldades que a gente tem. Sim. E as outras, eu acho que são decorrências da gente não entender, assim como esse exemplo que você deu do camarada que sai da presença lá do seu credor, por não ter entendido o que está acontecendo,
ou por ter entendido, mas não ter aceitado, Sim. o fato de fato... Porque eu não ele se tenho como- sentia... A ideia é de que ele estaria dali por diante nas mãos daquele que lhe perdoara tamanha dívida. De que ele não tinha como não se comprometer, não é, com alguém que tenha sido tão generoso com ele como ele foi. E parece-me que essa é uma das nossas dificuldades com Deus. Não é? Tanto que a nossa vida religiosa, ela não tem nada de graça, ela é uma tentativa nossa de pagar Deus de algum modo, do tipo, Deus, o senhor está vendo que eu estou orando, o senhor está vendo que eu estou lendo a De Bíblia, criar méritos. Né? o senhor está vendo que eu estou evangelizando, o senhor está vendo que eu estou dando esmola, o senhor está vendo que eu estou fazendo tudo isso, que é uma tentativa de pagá-lo, né, de suborná-lo, inclusive, né? Ó, a Sirlene mandou um e-mail aqui. Primeira vez que estou participando. Bem-vinda, Sirlene, aqui de São Paulo. Recomendação do Carlos Bregantin. Daí eu pensei, acho que vale a pena. Lógico que vale, que o Brega recomenda, vale a pena. Menos o Corinthians. Aliás, ó, os palmeirenses, eu costumo dizer o seguinte, time bom é o Palmeiras. Ele ajuda todo mundo, inclusive a Portuguesa. Ajudou ontem muito bem a Portuguesa. Time gracioso. Gracioso, tá, é verdade. Então, agora, cara. Fernando, o Philip Yancey e o Brennan Manning, claro, Henry Nouwen e outros autores que têm nos inspirado, né, e de longe mentoreado nossa caminhada de fé, eles têm expressões, à medida que escreveram a respeito do tema, sobretudo o Yancey com maravilhosa graça. Isso. O Yancey diz assim, a graça, quanto mais escandalosa, mais graça é. Né? A graça, para ser compreendida, entendida, vista, né, concretizada, ela precisa ser escandalosa. Né? Ela não pode ser uma coisa assim corriqueira, normal, natural. Né? Não é aquele perdão que todo mundo dá, não é aquele favor que todo mundo faz. Né? É aquela coisa que extrapola qualquer tipo de mérito, qualquer parâmetro. Não é? E ele usa essa expressão. Quanto mais escandalosa, mais graça é. Não é? É Cristo na cruz orando ao Pai para que o Pai perdoasse. Porque eles não sabiam o que faziam. E aí eu fico pensando assim, os soldados romanos, rapaz, eu acho que é a humanidade. Pai, perdoa a humanidade porque ela não sabe o que está fazendo. Esses homens, mas esses e os outros e tudo mais. Então, assim, é escandaloso. E entra, e o fato de tirar completamente a questão do mérito, eu acho que isso que nos incomoda muito. Eu vou dar um exemplo aqui que a gente conversou um pouco, que eu vi uma notícia aqui, quem mora aqui, eu acho que é em São Paulo, que eu entendi. Se bem que PVA é do governo do estado, né? Bom, sei lá, eu li uma notícia aí no site da Folha ou do Estado dizendo que tem uma isenção aí de 70% para quem está com IPVA atrasado. E aí o que me chamou a atenção é que uma pessoa fez um comentário assim, poxa, tá vendo? Ó, a gente sendo trouxa de novo, a gente pagou em dia e agora quem pagou atrasado está recebendo esse presente, né? Não quero entrar nas questões ideológicas e políticas, mas assim, me lembrou muito aquela parábola dos caras que vão trabalhar lá na vinha. O pessoal começa a pega no batente às 8 da manhã. Os trabalhadores da última hora. Isso, ao meio-dia, 3 da tarde, os que chegam lá às 5 da tarde, assim, para bater o ponto e ir embora e recebem a mesma ao final, coisa. Todos recebem o mesmo valor. Isso, e aí os caras que começam a trabalhar às 8, me parece que é o mesmo pensamento e argumento desse que está colocando assim, poxa, valeu a pena pagar em dia. Né? Entra muito, Brega. Eu acho que essa questão então, achei uma outra dificuldade. A autojustiça. A minha aquilo que você falou, né? Quais são... Que religião é a minha? Que me coloca num caminho de criar moeda para eu poder trocar com Deus, assim, méritos, né? Estou falando moeda, mas assim, os meus méritos para eu poder negociar isso com Deus. Eu acho que essa é uma dificuldade. E aí eu fico pensando de novo no Salieri e no Mozart,
A graça é muito boa quando ela me atinge, quando ela me redime, quando ela me perdoa. Ou atinge e redime aqueles aos quais nós amamos, Isso. achamos que são boas pessoas, né? Mas quando gente do bem. quando né? recai sobre pecadores, publicanos e prostitutas, que não somos nós, Breca, Não. a gente fica assim, não somos nós. isso não dá. Ó, pera um pouquinho aí, tem um e-mail que tá chegando aqui na câmera, tô vendo na monitor. câmera. Brega, bom te ver por aqui. Heraldo Rocha. Suzy Costa. Opa, boa tarde, chegando atrasada. Mas o importante é chegar, Suzy. Chegou, Suzy. Importante Heraldo, é um chegar. abraço, amigo. Faz contato, hein? Deca Tamo 1972. Boa tarde a todos. Boa tarde. Salieri, Mozart, final. Ó, Suzy, é que a gente colocou um trechinho do filme do Salieri e do Mozart. Depois você revê. Que é um trechinho muito engraçado, eu diria. Mas que retrata essa nossa dificuldade com a graça de Deus. Agora, Fernando, normalmente o que mais nós temos, como eu e alguns, você e outros, né, temos trabalhado, escrito, refletido, pensado, ministrado, ensinado e acolhido pessoas utilizando, segundo alguns, né, exageradamente, né, essa dádiva que nos foi concedida pelo Senhor na cruz, que é a graça dele, a graça absoluta e restrita, que atinge, eu costumo dizer assim, atinge os imperdoáveis, né? Atinge os do outro lado. Não é? Que isso é uma das coisas escandalosas quando nós às vezes comentamos, escrevemos, né? Porque é comum existir um grupo de pecadores perdoáveis, não é? Que são, né, os ofendidos, os magoados, os que estão nessa condição de terem cometido algum delito, porque afinal de contas eles não tinham outra coisa para fazer senão cometerem esse delito. Né? Mas há um grupo de pecadores, né, há um segmento de pecadores tidos como imperdoáveis. Né? Os que traem, os que ofendem, os que magoam, os que roubam, os que mentem, os que sacaneiam, os canalhas, enfim, os políticos, toda essa corja de gente da qual particularmente eu faço parte, né? Eu estou entre estes, né? Quando nós trabalhamos essa ideia de que a graça respinga, chega nessas pessoas, há uma reação do grupo dos pecadores perdoáveis, não é? Dos pecadores que entenderam, dos pecadores que se dobraram, né? Porque há os pecadores que não se dobram, mas a graça chega neles. Os pecadores bonzinhos são os pecadores maus, né? Isso. Tem pecador, gente boa, mas tem pecador que não presta. Esse e a graça chega no pecador que não presta. Entendeu? E aí, quando nós trabalhamos e lidamos... Tem mais e-mail aqui, eu vou ler, peraí. Quando nós lidamos muito com isso, Fernando, normalmente a reação daqueles que eu tenho como legalistas, né, é de que nós estamos exagerando, de que nós estamos esticando muito esse elástico, né, de que estamos indo além da medida, porque isso pode abrir uma porteira, Fernando, não é? Que não tem volta. Não é? Do tipo, como é que nós vamos controlar esse povo pecador? Entendeu? A gente quer controlar a pessoa, porque né? a ideia é essa, né? E a graça não controla, e né? A graça ela deixa livre, absolutamente descontrolável. E ela coloca... É interessante isso que Paulo fala aos Gálatas, né? Por conta... Aliás, a carta de Paulo aos Gálatas deveria ser uma carta que se relida. ler, estudar e reler. Novamente, né? Mas assim, Paulo coloca lá em dado momento de que... aqueles que fala sobre a liberdade. Sim, né? sim. A liberdade. Foi para a liberdade que Cristo trabalhou na vida de vocês, chamou vocês. Não deixem que alguém coloque um outro jugo sobre vocês. Aprisione, cative a vida de vocês. Vocês são livres em Cristo. Ao mesmo tempo, ele faz um chamado assim, não usa a liberdade para dar ocasião à carne, mas não é uma questão de que ele está colocando uma outra regra. Aliás, a regra que ele coloca em Gálatas é simples: ama o teu próximo. Né? Paulo está dizendo que a lei se resume num preceito. Essa é a lei de Cristo. Ele diz, isso, Então, é a questão assim, dessa liberdade que é experimentada, e Paulo está dizendo assim, muito seriamente: não permitam
que alguém venha colocar um outro cativeiro sobre vocês. Né? A graça libertou, a graça é suficiente, a graça basta, ela não precisa de remendo, ela não precisa de acréscimo, ela não precisa de algo mais. Ela em si só, por causa daquilo que Cristo fez na cruz, é suficiente. Ela é suficiente. Exatamente. Braga, deixa eu ler uns e-mails que estão chegando aqui do pessoal. A gente chama a participar, então os caras têm que participar, né? Tem que ler. A Suzy, ela está dizendo o seguinte: lembro-me muito da mamãe, que sempre me corrigiu e ensinou que nunca chamasse ninguém de desgraçado, cujo significado é desprovido de graça. Interessante, Suzy. Olha, ó, Dona Esther, palavra de sabedoria, né? Essa coisa de que até o mais mísero, ele não é desgraçado, cara, porque existe graça para esse camarada. Manuel de Osasco, como podemos ter certeza do triunfo da graça? Vamos pendurar essa pergunta aqui, a gente vai voltar nela. Deca, aprendi com Brega, a graça não é justa, ela é graça. A graça é a melhor régua para mensurar minhas mazelas e não julgar o outro. Gladson, de novo, aqui está colocando muitos veem em Deus como sempre como um que está pronto para punir. Na verdade, é o desejo de muitos. Bom exemplo é o de Jonas em relação aos ninivitas. Eu acho que a gente introjeta em Deus o nosso desejo de punir as pessoas, né? Mais do que... Guido, de São Paulo. Guido. Olá, tudo bem? Me permitem... O Guido esteve aqui na sua ausência. Viu? Eu fiquei sabendo. Eu vi meu sentimento quanto a isso. Lógico. Está fazendo uma pergunta, então estou dizendo lógico. Eu me sinto infinitamente honrado e feliz em ser agraciado por Deus. Me sinto feliz e cheio de graça em não poder pagar o que Ele fez por mim. O Tetelestai consumou tudo. Olha, está usando a palavra grega. Está consumado, é isso, Guido? Me ajuda aí. Porém, me sinto em dívida e procuro sempre pagar a quem é necessitado. Fiquem com Deus. Essa ambiguidade. Mas é uma sensação, né? O Guido, o Dani tá mandando uma pergunta para você, se você vai pagar o almoço na terça. O Daniel, ele me convidou para almoçar. Eu tava viajando, viu? Não tava amanhã. Aqui. Então, quem sabe a gente entra nessa aí. Verdade. Mas agora, aquela pergunta do Manuel, lá de Osasco, sim. Chegou outro do Gladson do Romildo, aguenta a mão aí. Como podemos ter certeza do triunfo da graça? É uma pergunta interessante. Como que a gente sabe que a graça venceu? Eu tenho uma percepção, uma ideia, que eu acho que é a ressurreição de Cristo. A morte, quando Jesus fala está consumado, e Paulo fala isso, né? Você usou até uma palavra, Manuel, que é a palavra que Paulo usa naquela tradução da revista atualizada lá da Sociedade Bíblica, que é assim, Colossenses capítulo 2, que fala de que Cristo triunfou na cruz. E eu entendo assim, por que eu falei da ressurreição? Porque se ele permanecesse sepultado, a morte teria a palavra final. Então, assim, o que Cristo fez na cruz ali é consumado. Mas a comprovação de que a vida venceu a morte, a desgraça, foi que Cristo ressuscitou. Que quando ele aí declara, aí é um exercício de fé. É uma afirmação de fé. Né? Quer dizer, não podemos provar. Então a resposta, como a gente pode ter certeza do triunfo da graça? É um exercício de fé e confiança. Cristo ressuscitou. Que quando ele diz está consumado, né, Fernando? Inclui-se a ressurreição, né? Porque é uma declaração escatológica, né? Uma declaração olhando para o universo e para a existência e para a eternidade, né? O está consumado, ele ressoa na eternidade, né? E ele historicamente se cumpre, né? À medida que já diz o escritor aos Hebreus, já tinha sido feito no princípio, né? Antes da fundação do mundo. Né? Eu concordo com você. Esse está consumado envolve toda a obra da redenção e que vem desde antes da fundação do mundo. Sim. Mas assim, o fato de que quando ele ressuscita, sim,
historicamente falando, pela falando. fé cremos, né? Isso, que ele vem... É assim, não ficou só na palavra. A expressão do Paulo traz cativo o cativeiro, Isso, né? Do tipo, ele pega o cativeiro, né? Nas mãos e sobe. Real, né? Torna real. Então, e esse é o fascínio de Jesus, que aquilo que ele fala não é teoria. Né? E tantas vezes, por exemplo, quando ele fala assim, eu sou a ressurreição e a vida, isso acontece um pouco no contexto da ressurreição de Lázaro. Quando ele fala assim, eu sou o pão da vida, acontece no contexto da multiplicação dos pães. À medida que ele fala, a encarnação da palavra, ela é tão absoluta em Cristo Jesus, de que assim não dá para dizer que a palavra de Jesus, uma coisa é a teoria, outra é a prática. Não, o que ele fala é. Né? E aí essa questão do estou consumado. Quem que põe uma outra coisa aqui, ó? Gledson mandou mais um recado. O Guido, já lemos aí do Guido. Romildo, estou a ler. Oh, gostei do seu estou a ler. Ora pois, Brian Zand, e ele diz em seu livro Incondicional, fazendo uma menção interessante: se o cristianismo não tiver graça formatada como perdão, então não tem nada a ver com o cristianismo. E aí, Carlos, eu acho que é o seguinte, cara, quando a gente vê hoje as expressões do mundo religioso chamado evangélico, cara, como que a gente, você brincou no começo aí, antes da gente entrar no ar, onde que a gente perdeu o caminho, né? Onde que a gente perdeu o rumo? Cara, tá difícil hoje, né? Porque todo o contexto religioso, e sempre foi assim, mas havia uma esperança, né, no chamado movimento protestante, reformado, enfim, banqueado pelos evangélicos, né, de que essa ala do cristianismo abriria mão, não é, daquilo que a religião e a religiosidade primeira impôs, né? Isto aqui exatamente ao contrário do que aquilo que o Paulo ensina aos irmãos da Galácia, de que não se deveria colocar sobre mais ninguém nenhum outro jugo. A religião foi colocando julgos, e a partir da reforma havia uma esperança, uma expectativa de que isso deixasse de acontecer. Mas é interessante que nas últimas décadas, não é? Nesse chamado segmento cristão evangélico, nós estamos assistindo e testemunhando uma volta agressiva, né? Desnecessária, absurda, né? De venda de indulgências, né? De criação de dogmas, de pesos que são colocados sobre os ombros, né? Desde, né, a oração da fé, né? Ao cântico de libertação, ao jeito de bater palma, ao jeito de ajoelhar. E os objetos agora que viraram assim, essa coisa, esse retorno à Idade Média, cara. Os utensílios, né? As roupas. Agora tem meia, travesseiro, fronha, tem sal, tem graveto, tem manto. Cara, é um negócio muito doido. Até assim, chegarmos a esses absurdos dessa hierarquia, né, idiota, né, que foi estipulada por uns e outros e assimilada por grande parte, né, desse segmento da cristandade, que implica nessa tal cobertura espiritual, né, que é uma agressão à graça, porque a graça nos conduziu a uma consciência em Cristo, em que a minha consciência cativa em Cristo determina, escolhe, com ele trata. E outra, eu acho que Paulo é muito simples quando ele trata nessa questão, Carlos, quando ele fala assim, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Quer dizer, a realidade do corpo de Cristo, a igreja, não tem uma hierarquia, ela tem essa dinâmica de que o meu irmão, que está do meu lado, eu tenho um caminho de submissão a ele, e é recíproco. E não é uma questão de cobertura espiritual, mas é de cuidado recíproco, de vivência comunitária, de expressão de afeto, de amor, de cuidado mesmo, de estar atento a ele, de modo que onde eu posso ser um instrumento de Deus na vida,
do meu irmão. Deixa eu ler uns e-mails aqui, Leia, tá chegando. leia. A Marina, lá da Holanda, Marina, ela manda um e-mail longo aqui. tudo bem, Marina? Outro dia uma pessoa estava me dizendo que sabe lidar com a graça de Deus, mas não com a dos homens. Porque Deus não espera nada em troca. Ele não é condicional. Eu perguntei quem disse que Deus não impõe condições. Temos falado de que nada faz nós merecermos o amor de Deus. Por isso que é misericordioso mesmo, porque não merecemos. Isto que é graça. Mas aí também achar que podemos viver de qualquer jeito, sem obedecer a Deus, para o nosso bem é outra coisa. Eu acho que é aquilo que a gente está falando sobre a fala do apóstolo Paulo. Não usem a liberdade que Cristo conquistou para vocês para darem ocasião à carne. E aí eu fico pensando o seguinte, existe uma consequência que é assim, a graça nos liberta da maldição da lei, que eu acho que é a maldição que deveria nos assustar. E essa tendo resolvido, amigo, não tem mais maldição. Então essa coisa assim, porque tem maldição aqui, não tem. Não há. Paulo fala, Gálatas, de que Cristo nos libertou da maldição da lei. Se tornou maldito Exatamente. por nossa causa. E nos trouxe libertação. Né? Então, posto isso, aí Paulo vai falar de que a gente está livre, de que a graça nos perdoa. Agora, eu preciso compreender que é o seguinte, que a maneira como eu tomo as minhas decisões, a maneira como eu vivo, traz consequências. Né? A graça, ela não nos imuniza das minhas dificuldades, ela não torna o mar assim, cor-de-rosa. Se eu faço bobagem, vai ter problema, vai ter consequência. Não na minha relação com Deus diretamente, em termos de que assim Deus depende disso ou daquilo para me amar ou não. Mas eu estou dizendo assim de que o chamado da graça é um chamado para aprender cada vez mais a andar em sabedoria, na qual o primeiro passo é o temor do Senhor. Agora, Fernando, sobretudo, e nós não podemos esquecer, tem mais e-mail, que uma proposta, a proposta de Deus é uma relação de amor. Deus nos chama para uma relação de amor. E eu sempre, já tenho dito isso algumas vezes, né? A nossa grande questão, né, diante da tão insuportável graça, como diria o Brennan Manning, esse insuportável perdão de Deus, a nossa questão é como é que eu respondo a tão grande amor? Essa é a nossa questão. Então essa é uma outra dificuldade. Essa é uma dificuldade. A gente falou de uma que é essa nossa necessidade de querer retribuir, ou fazer algo para merecer. Querer pagar. Tipo, assim, né, tipo, tentar pagar Deus é ofendê-lo. Não tente. Isso. A outra que a gente fique na sua. Nada que você tem pague. Ele não vai ofendê-lo. É aquilo, Fernando. É como a Raquel, a Esther e a Thalita, suas filhas, daqui 10, 20 anos, né? Elas chegarem para você e dizer assim, pai, e para Selma, dizer assim, façam as contas aí do quanto nós lhes devemos, que nós vamos pagar. Que é a fala do filho pródigo quando sai de casa e aí ele volta e é muito legal isso aí, que é o seguinte, ele volta com um discursinho pronto, lembra, Brega? Ele vem com um discurso, não, eu vou voltar para casa e vou dizer o seguinte, quanto pai, é o cheque, pai, eu pago. É um discurso piedoso misturado com autojustificação. Com canalice, inclusive. Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho, me coloca como um dos seus trabalhadores, que tudo te pagarei. Vou pagar minha dívida. Vou trabalhando. Então, e aí quando você está falando de resposta à graça de Deus, o que eu acho fascinante nessa história que Jesus conta é que quando esse rapaz ele está voltando para casa e ele vê o pai correndo em sua direção, e o texto fala que ele o abraçou e o beijou, que eu acho também muito bonito essa imagem do afeto e do carinho. Independente do discurso, né? O cara, do histórico recente. Né? Aí quando o garoto, né, o filho, vê o pai agindo assim, aí ele se dá conta. Ele só faz a primeira parte do discurso. Não vai até o final. Né? Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. E ele para aí, não sou digno de ser chamado teu filho, me coloca para trabalhar que eu vou pagar. Tipo, não. O pai já estava agarrado ao pescoço dele. Tipo assim, ele reconhece que não tem o que falar. Não cabe falar assim, eu vou pagar. E talvez, Fernando, aí, voltando, eu acho que nós temos que resgatar em nós
essa proposta da relação de amor, né? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Nós temos uma questão de amor para resolver com Deus, não de guarda de mandamentos. Exato. Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Ó, deixa eu ler aqui. Lê. O Guido está dizendo que Daniel Pago, claro, é na segunda e não na terça. Pô, me chama essa história. Eles estão marcando encontro aqui no Papo na Rede. É isso aí. Bento, de São Paulo. Porque apesar... Não, esse aqui eu já li. O Bento, de São Paulo. Não leu não. Não li? Não, então... Porque apesar de ter recebido a graça e o amor de Deus, me sinto triste por ter Deus me amado, pois Jesus era inocente, eu que merecia a morte. Essa tristeza é culpa camuflada. Essa tristeza é culpa camuflada? Pode ser. Mas eu acho que aí, Bento, deixa eu colocar minha colher aí, junto com o Brega, na sua panela, que é assim. Eu acho que essa tristeza talvez seja aquela que Paulo está dizendo, que é a tristeza que produz vida. E a tristeza que produz morte. Eu acho que essa tristeza de reconhecer de que era para eu estar pregado naquela cruz, ela pode ser o começo de um caminho de alegria. E eu penso que Deus quer que nós vivamos essa alegria do perdão, a alegria do voltar para casa, de sermos acolhidos em casa. Né? Adriana de São Paulo, aceitar a graça de Deus é fácil, difícil é ser gracioso com o próximo, aceitar as ações de graça em nossa vida, pois ambos perpassam pelo julgamento. Aí, Adriana, merece ou não merece, é que Deus nos dê graça. É verdade. Essa é outra coisa que a gente ia falar assim, a terceira dificuldade que a gente identifica como lidar com a graça de Deus é quando, por exemplo, quando Jesus fala assim, que Deus faz chover sobre justos e injustos. Né? A gente tem uma mania de achar que a graça é para os que merecem sempre. E a gente tem a mania de achar que nessa relação que Jesus fala, os justos sobre injustos, é que a gente faz parte do time dos justos. Não, né? nós fazemos parte do pessoal do bem. Romildo, Portugal, aqui ó, trabalho com um grupo de angolanos que viveram sob o domínio de Jonas Savimbi, o líder da revolta revolução sangrenta em Angola. Nosso tema tem sido sempre como perdoar o imperdoável. Savimbi, os genocídios, estupros, atrocidades que não se faz ideia. Como dizer perdoe e pronto, e é possível que vocês se encontrem no céu. Como descrever esta graça? Complicado. Essa é uma das dificuldades da graça. Porque a graça não faz sentido, Romildo. Eu penso que em situações como essa, porque nós lidamos normalmente aqui no Brasil, mas quem viveu estados de guerra ou de injustiça ao extremo, né, de violência, de crueldade, vai viver situações, e o caso do Romildo é esse, quem trabalha com grupos assim, vai viver situações em que o perdão não pode ser trabalhado buscando algum sentido, porque não tem sentido algum. Porque nós temos também essa coisa, Fernando, de que, de algum modo, o nosso pensamento ele tem que ter lógica. De algum modo, o nosso pensamento tem que fazer sentido com alguma coisa. E em situações de extrema crueldade e injustiça, a graça não faz sentido. O perdão não faz sentido. E nós não estamos trabalhando nessa coisa do merecimento. Simplesmente não faz sentido. Ou você perdoa, ou você é gracioso, ou você inclui o tempo todo, não é? Ou você vai continuar cometendo os erros que a religião cometeu até hoje, até os dias de hoje. Deixa eu ler mais um e-mail aqui que chegou. O pessoal está mandando, então vamos ler. Tá aqui. O Gladson dizendo que concorda aí com essa questão da ressurreição. É o triunfo da graça. Romildo, acabei de ler. Manuel de Osasco e o Luiz Henrique. Ele faz uma... Manuel, daqui a pouco eu vou ler a sua colocação. Deixa eu ler a do Luiz aqui, que já tinha chegado aqui. Ó. Interessante notar que quando recebemos algo, nós dizemos... Obrigado. Então, e eu já me cismei com essa palavra também, viu, Luiz Henrique? Isso quer dizer o seguinte, me sinto obrigado a retribuir. E é mesmo. Quando alguém, tá aqui, eu estou te oferecendo, poxa, obrigado. Quer dizer, a gente acabou reduzindo, mas era aquela frase mais antiga que se diz assim, olha, me sinto obrigado em relação a você. E que eu acho que ela já nos coloca nessa condição assim de que, olha, eu preciso fazer alguma coisa agora, diante de tamanha coisa que você me dá. O Manuel coloca aqui, graça é algo difícil para o mundo compreender. No mundo, aquele que ofendeu é quem deve ir em direção ao ofendido e buscar reconciliação.
Na graça de Deus é o contrário. Deus, o ofendido, é quem vem em nossa direção, os Lava os nossos ofensores, pés. e nos ofereceu a reconciliação. Jesus lava os nossos pés. Ele Jesus vem e lava lava os nossos pés. o pé dos pecadores. Jesus vem e morre na cruz, pregado É. por mãos de pecadores. Seriam as nossas se a gente estivesse lá. Agora, Fernando, eu lembro-me, vivendo essas controvérsias e esses paradoxos, né? Fiz algumas afirmações para o meu próprio coração, não é? E uma delas é: sim, a graça me tornou um ser livre, mas não irresponsável, Isso. que é o que de quando em quando testemunhamos. E eu testemunho isso, mas olhando com graça para estes aos quais eu testemunho. Para esses Né? Porque não dá irresponsáveis. para você olhar para o irresponsável por causa da graça ou por má interpretação da graça também sem graça. A graça é para com ele também. Por isso e aí de quando em quando eu digo assim: felizes são aqueles que sabem que são livres, mas agem com responsabilidade. Felizes aqueles que sabem que são livres, Isso. não é? Mas para com o outro exercitam a vida em amor de um modo que o outro não é ofendido. Não é? Então assim, a graça não compactua com irresponsabilidades. A graça não compactua com cinismo. A graça não compactua com canalices. A graça não compactua com isso. Não obstante, ela é graça sobre eles exatamente, também. ela cobre sobre tudo isso. Ó, eu diria, como Que disse eu o vou fazer? Romildo aqui, Não ó, de faz Portugal, sentido. ora pois. Ô, Mildo, bem-vindo, hein? Matou a pau, Brega. Tô Tá gostando, vendo? hein? Tô dizendo, cara. Esse programa é assim. Dinho, sempre. Olha o nome do cara aqui no e-mail. Dinho.sempre. Bom, pelo menos Diga lá. Araçariguama. Bom papo sempre. É isso aí. Bom papo. É isso daí. Pessoal, estamos com 45 minutos de programa. Daniel, seja gracioso conosco Haja e dê mais graça, 5 mas minutos. hoje não precisa terminar. Ó, último, Suzy, o último e-mail que eu tô lendo, chegou agora, 10 para 5 da tarde. Boa ideia, Fernando. Em vez de obrigado, a partir de agora usarei agradecida. Muito bem, Suzy. Que Grata. delicado, Muito grata. grata. É isso aí, eu acho que é uma palavra que talvez expresse mais sentido assim, de estou grata, né? Há gratidão em meu coração. Aham. Agora, Fernando, eu Precisa acabar, Breno. indo para o final, assim, nós dois somos pais e muitos, Romildo, Guido, esse pessoal são pais também, e nós vivemos para com os nossos filhos humanos, né, situações assim as mais diversas que nos ensinam e podem nos ensinar muito nesse sentido. Qual é a melhor, a mais desejada relação de um pai ou de pais para com seus filhos? É aquela relação em que eles não precisam, os filhos não precisam viver com aquela sensação de que tem que retribuir o tempo todo aquilo que os pais fazem, mas que também não precisam subornar os pais para receber o amor, porque esse amor é deles. É deles. Então é aquela coisa assim, eu disse isso para os meus filhos e digo isso até agora, e agora o Felipe saiu de casa, mas ele ouviu isso muitas vezes, do tipo, você não precisa fazer nem nada em relação ao tanto do amor que eu tenho para com você, né? E não há como você me pagar. Isso só deve fazer com que nós dois nos convidamos, não é, a uma convivência e uma jornada amorosa, onde não há tentativa de pagar e nem tentativa de subornar, porque nas nossas relações isto é comum. Ora vejo pais tentando subornar filhos para ter o amor deles, ora vejo filhos tentando subornar pais, né, para ter o amor os deles. benefícios deles. E isso extrapola não poucas vezes para a nossa relação com Deus. Ora nós estamos tentando subornar Deus para tirar dele alguma coisa, não é? E ele está o tempo todo nos dizendo do tipo, não me subornem, me amem. Eu acho que o que você está falando, Braga, é muito interessante a gente pensar assim,
como que é um fator importante, não é o único determinante, mas assim, é um fator importante a maneira como a gente desenvolve o relacionamento com os nossos filhos, de modo a imprimir no coração deles algo que eles possam compreender como que é se relacionar com Deus, Pai. A partir desse aprendizado de uma relação doméstica, né? Que Deus nos dê muita graça. Volte e meia eu penso em José, a gente já falou aqui do José, não do Egito, José que foi o pai terreno de Jesus. Esse homem escolhido para ser aquele que exerceu uma paternidade visível, concreta na história daquele menino, de modo que a partir desse começo de caminhada ele aprendesse o significado de chamar alguém de pai. Né? Então acho que você está falando é muito importante. Pessoal, a gente precisa terminar. A gente não esgotou esse assunto, a gente tem dificuldade de lidar com a graça de Deus. Eu acho que sobretudo não vamos esgotar nem na eternidade. Eu acho que sobretudo nessa questão assim de quando a gente vê a graça sendo manifesta na vida de outros, né? E essa sensação de que a gente está sendo injustiçado. Né? E que não é isso. Eu acho que é quando a graça é muito mais abundante na vida do outro, porque Deus tem razões para isso, e que não Deus é uma questão de injustiça. Né? Deus ama. Deus ama. É sempre expressão. E eu acho que uma das respostas mais legítimas à graça de Deus é o amor. E esse amor generoso, Brega, de que assim, eu lembro daquilo que Paulo fala em Romanos 12, né? Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E geralmente, às vezes, a nossa vontade é de se alegrar com os que choram e chorar por conta daqueles que estão alegres, que é essa questão assim, por que não foi comigo isso? Então eu acho essa uma dificuldade que a gente tem com a graça, porque Deus é generoso não só comigo, Deus é generoso com a humanidade, com a sua criação. Né? E ele esparrama essa graça de Deus de forma soberana e nos convida a participar e se alegrar com o que ele está fazendo. Então acho que a gente entrar nesse contexto, acolher no nosso coração a graça e se permitir se alegrar com a graça que é, às vezes, aparentemente muito mais abundante sobre a vida do outro. Fernando, eu encerro da minha parte assim, fazendo uma convocação, né, àqueles que estão nos vendo e nos ouvindo e tem um histórico que não condiz, que não é aquilo que a gente chamaria assim de histórico normal, não é? E eu sempre que ouço histórias e olho para a minha própria história, eu olho a minha história, eu acho que é o que nós deveríamos fazer, olhar as nossas histórias com graça. Ir lá em pontos, em lugares, em inícios e fechamentos de ciclos, em episódios, em eventos, em rupturas, em descobertas, em situações que nos trouxeram peso para o presente. Não é? Olhar para isso tudo e ir jogando, aspergindo graça sobre tudo isso. Até aqueles que carregam às vezes diferenças e sentimentos e amarguras de gente que já morreu, de pessoas com as quais não há como mais lidar. Assim, põe graça nessa história. Jesus olhou a sua história com graça. Quando ele explicita, né, em Mateus e Lucas, né, quando a genealogia de Jesus aparece, e ele não exclui Raabe, ele não exclui aqueles reis da pior qualidade que fazem parte, né, da genealogia. Quando Jesus não exclui isso, significa que ele olha para tudo Tamar, isso com graça. Existe história de incesto, de adultério, de tudo, de paganismo, mas a graça vai lá. E como diz o Brennan ou o Philip Yancey, né, a graça ela não é compatível com superfícies muito lisas, né? A graça é compatível com superfícies trincadas, rachadas, porque ela entra e planifica. Ela traz a luz, a verdade, traz aquilo que é necessário para uma vida com mínimos, né, de dignidade. Então, fica aqui meu encorajamento para que você olhe
com graça a sua própria história. E se você quiser, passa numa locadora esse fim de semana e assiste Amadeus, a história de Mozart, porque é muito legal. A gente está terminando esse Papo na Rede. Foi bom, vocês aí que acompanharam, mandaram e-mail, obrigado. Pô, Isso muito enriquece legal, muito. muito obrigado, muito Acho bom. que saiu um bate-papo joia. A ideia do Papo na Rede é ser isso, é ser um hoje papo. foi papo na rede É para mesmo. ser papo, então, quinta-feira que vem, se Deus permitir, a gente está aqui de volta. Não sei se o Brega tá. Não, Mas- quinta-feira eu estou em Brasília. E- Aliás, a gente não sabe nem se ninguém tá aqui, né, cara? Daqui uma semana é muito tempo Não, ainda. e outra, é feriado no dia 7, né? É feriado dia 7, é verdade, dia 5, é vero, talvez nem eu esteja aqui Mas em São Paulo. Vamos de ver. repente a gente faz por Skype, A né? gente faz. Ou então a gente deixa uma coisinha gravada para vocês ouvirem. Pessoal, foi bom. Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.